Teorema de Pitágoras. Falou em Teorema de Pitágoras, tem que ter um triângulo retângulo com ângulo de 90 graus, como vocês podem ver aqui, formado entre os dois catetos aqui. Esse ângulo de 90 graus aqui, esse símbolo aqui é o símbolo do ângulo reto. Vai estar sempre oposto à hipotenusa, né? Que é o maior lado do triângulo retângulo. Curiosidade. Aí temos o instrumento musical chamado lira. As cordas da lira eram chamadas na época de hipotenusa. A lira e a harpa são os dois instrumentos musicais mais antigos que existem. A invenção da lira se deve ao deus da mitologia grega chamado Apolo. Relações com as áreas geométricas. Aí temos aí um triângulo retângulo, onde o lado maior é o lado do quadrado maior e os lados menores vai ser os lados dos quadrados menores. O egípcio na época observou, no caso, né, Pitágoras, observou que a área do quadrado maior é igual à soma das áreas dos quadrados menores. Daí a relação de Pitágoras, né? Mas a princípio foi em agromensura egípcia, né? Eles observaram isso aí, essas relações das áreas, e aí daí veio essa relação matemática. Então, de forma formal, o teorema de Pitágoras é isso aí. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, a hipotenusa aqui, que é o A, né? O quadrado dela é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o quadrado de B mais o quadrado de C. Então é basicamente isso, né? Você vai elevar, né, os lados quadrados, e aí já vai estar aplicado o teorema de Pitágoras, daí vai ter sempre faltando um lado, né, para você encontrar. Aí temos aí, né, calcular o valor de x no triângulo retângulo, tendo fornecido, né, no caso aí, os catetos, né, o que está faltando é a hipotenusa. Aí, então, aplicando o teorema de Pitágoras, né, vai ficar da seguinte forma: x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Né, aplicou o teorema de Pitágoras, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E agora é só, né, desenvolver essa expressão aí, né? Começa a elevar 8 ao quadrado e 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é o quê? 8 vezes 8. 64. 6 ao quadrado é quanto? 6 vezes 6. 36. E agora soma. 64 mais 36, 100. Tira a raiz quadrada, né? Como geometria não pode ter valor negativo, não vai ficar mais ou menos igual a gente faz na equação de segundo grau normal, né? Só bota só o valor positivo. Raiz quadrada de 100 é o quê? 10, né? 10 vezes 10, 100. E aí achou o valor do lado. Próximo exemplo. Aí no caso está faltando, né, o x, o cateto. Ele deu a hipotenusa e o outro cateto. Então aplicando o teorema de Pitágoras, então fica 15 ao quadrado, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. E aí você vai isolar o x ao quadrado, né, para resolver essa, virou uma equação do segundo grau, então não, primeiro eu elevo o quadrado, obviamente, né? E agora sim você isola. Então, esse 144 eu passei para ficar junto do 225, né? Eu botei para a esquerda o x ao quadrado, não tem problema, né? Poderia até deixar do lado da esquerda mesmo o número e direita o x, mas isso aí não vai interferir em nada, que é continuar sendo igual. E aí diminui, né? Dá 81 e agora acaba de resolver tirando a raiz quadrada. X igual a, né? Tirar a raiz quadrada de 81 é 9. 9 vezes 9 é 81. Outro exemplo. Aí no caso aí os catetos tá em forma de raiz, né? Não vai mudar em nada. Quando a gente eleva o quadrado, a raiz ela some. Então aí aplicando o teorema de Pitágoras, ficou assim, né? Como a hipotenusa é a raiz de 26, ela ficou aí do lado esquerdo, ao quadrado. E do lado direito ficou os catetos. A ordem você poderia até alterar, né? O x ao quadrado na frente e a raiz 17, né? Depois, não é alterar nada, né? Já que a soma é comutativa. Daí elevando ao quadrado, as raízes somem. Sempre assim, quando tu leva a raiz quadrada
de um número ao quadrado, ela some a raiz, fica só o número de dentro da raiz, no caso, o radicando. E aí você acaba de isolar o x ao quadrado, né? 26 menos 17, diminui, deu 9, tira a raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9, 3, né? 3 vezes 3, 9. Então é isso aí. Então com isso, a gente conclui aí o Teorema de Pitágoras. Ficam os exemplos aí para poder praticar, né?